Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF Concursos. Eu sou o professor Wesley Leite e hoje nós falaremos sobre legislação de trânsito. Vamos falar mais especificamente sobre a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Essa penalidade que muita gente está sujeito, né, que comete ou várias infrações de trânsito ou infrações que prevê essa penalidade de forma específica. E aí a gente vai ver todos os desdobramentos, né, todas as implicações que o CTB dispõe sobre essa penalidade, beleza? Antes da gente começar, vem comigo aqui na tela que a gente vai ver o sumário da nossa aula. Então, a gente vai falar levemente aqui sobre as penalidades de trânsito, né, e mais especificamente só sobre a suspensão do direito de dirigir, beleza? Então vamos começar. Olha só, lá no artigo 256 do CTB, o legislador ele trouxe o rol de penalidades que podem ser aplicadas a quem comete infrações de trânsito. Então, lá nós temos ali o CTB dispõe esse rol, temos diversas penalidades. Quer ver? Vamos ler aqui juntos. O artigo 256 diz assim: a autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar às infrações nele previstas as seguintes penalidades. Bom, antes da gente ver sobre as penalidades, só um detalhe. Como você pode ver aqui, eu coloquei até de negrito, falando aqui da autoridade de trânsito. Então é somente a autoridade de trânsito que aplica penalidade, beleza? Os agentes de trânsito, eles não aplicam penalidades. Que a gente é muito comum a gente ouvir, eu fui multado hoje por um agente de trânsito, né? O policial ali me multou, o agente do Detran me multou, mas não. Ali houve somente a autuação, beleza? Quem aplica penalidade é a autoridade de trânsito. Então vamos ver quais são as penalidades. Ó, nós temos aqui a advertência por escrito, temos multa, temos a suspensão do direito de dirigir, a cassação da Carteira Nacional de Habilitação, a cassação da permissão para dirigir e também temos a frequência obrigatória em curso de reciclagem. Então todas essas são penalidades, né, previstas ali pelo CTB, mas nós falaremos nesta aula somente sobre essa aqui, a suspensão do direito de dirigir, beleza? Bom, então vamos lá. O que é a suspensão do direito de dirigir? O que significa isso? Bom, a suspensão do direito de dirigir, ela é uma penalidade, né, que consiste na retirada temporária, ou seja, uma suspensão. É a retirada temporária da licença para condução de veículos. Então, o infrator, se ele cometer uma infração, né, que prevê como penalidade a suspensão ou pelo acúmulo de pontos, ele for apenado com a suspensão do direito de dirigir, ele vai ficar determinado período de tempo, ou seja, temporariamente, impedido ali de transitar com o veículo, né, como condutor, né? Ou seja, a sua licença ela vai ser retirada de forma temporária. Lembrando que essa penalidade aqui, de suspensão do direito de dirigir, ela não se confunde com a suspensão aplicada aos crimes de trânsito, beleza? Essa suspensão aqui do direito de dirigir, ela é aplicada pela autoridade de trânsito, enquanto que a suspensão ali relativa aos crimes de trânsito, ela é aplicada pelo juiz, beleza? Numa sentença penal. Essa penalidade aqui de suspensão do direito de dirigir, ela tem âmbito administrativo, enquanto a outra tem âmbito penal, tranquilo? E só uma última diferenciação entre as duas é que essa penalidade aqui de suspensão do direito de dirigir, ela é aplicada somente a condutores habilitados, que possuem habilitação, enquanto que a suspensão penal é mesmo que uma pessoa não seja habilitada e cometa algum dos crimes de trânsito, o juiz pode aplicar, ele aplica... ele impede por um determinado período de tempo que aquela pessoa consiga retirar a habilitação. Então ela também pode ser aplicada a condutores não habilitados, beleza? Então feitas essas diferenciações, vamos ver em que casos o condutor ele pode ser apenado com a suspensão do direito de dirigir, beleza? Então vamos lá. Olha só, o artigo 261, ele diz que a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Aí temos aqui o inciso 1. Sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses, conforme a pontuação prevista no artigo 259, então, ou seja, atingiu 20 pontos no período de 12 meses, o condutor está sujeito à penalidade de suspensão do direito de dirigir. Esse artigo 259 aqui é o artigo que traz lá quais são a pontuação das infrações de trânsito, né? Então temos ali as infrações leves com 3 pontos, as médias com 4 pontos, as graves com 5 pontos e as gravíssimas com 7 pontos. Então dentro de um período de 12 meses, se o condutor atingiu ali a contagem de 20 pontos, ele está sujeito a essa penalidade de suspensão do direito de dirigir. Aqui lembrando que esse período de 12 meses,
ele não coincide necessariamente com o ano civil, ou seja, não estamos aqui falando de janeiro a dezembro de um mesmo ano, beleza? Nós estamos falando dos últimos 12 meses até aqui, entendeu? Então, por exemplo, no mês de junho, se o condutor cometer infrações no mês de junho de um ano, até 12 meses depois, né, até o mês de junho de outro ano, se ele cometeu ali 20 pontos nesse intervalo de tempo, então ele está sujeito à penalidade de suspensão do direito de dirigir. É qualquer período de 12 meses, beleza? Não estamos falando aqui necessariamente de um ano civil, que começa em janeiro e termina em dezembro, beleza? Então esse é o primeiro caso, em que a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta, e o outro caso é por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, nós temos algumas infrações que, como penalidades, além da multa, ela prevê a suspensão do direito de dirigir. Então, nessas infrações, aqui não interessa a contagem de pontos. Se o condutor ele cometer alguma dessas infrações, ele vai ser apenado com a penalidade de suspensão do direito de dirigir, beleza? Então, vamos lá. No caso aqui do acúmulo de pontos, o prazo da penalidade varia de 6 meses a 1 ano. Beleza? Então, a autoridade de trânsito, ela vai analisar a gravidade, né, da pontuação, ela vai ver quantos pontos o condutor ele sofreu naquele ano, e aí ele vai aplicar a penalidade por um prazo que pode variar de 6 meses até 1 ano, no caso de pontos, beleza? A reincidência dentro de um período de 12 meses provoca uma nova penalidade que varia de 8 meses a 2 anos. Então, se dentro de um período de 12 meses o condutor fizer mais 20 pontos, né, pelo menos, pelo critério de pontos, for apenado aí novamente com a suspensão do direito de dirigir, dentro de um período de 12 meses, então aí a penalidade ela vai variar por um prazo mínimo de 8 meses até 2 anos, beleza? Isso é a questão do acúmulo de pontos. Agora, nas infrações que prevêem a penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma específica, nós temos alguns casos, beleza? Então vamos analisar aqui. Nós temos penalidades sem prazo fixo, nós temos penalidades com prazo fixo, beleza? E também nós temos penalidades em que a reincidência ela gera cassação. Então vamos com calma. Vou só voltar aqui para ficar menos poluído. Nós temos infrações que prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir, mas é sem prazo fixo. Então a norma ela só traz penalidades, multa e suspensão do direito de dirigir, mas não fala o prazo fixo. Quando houver uma infração que prevê de forma específica, mas sem prazo fixo, o prazo da penalidade ele vai variar de 2 a 8 meses. Então aí a autoridade de trânsito ela vai verificar, ela vai sopesar ali os critérios e vai aplicar essa penalidade por um prazo que varia de 2 a 8 meses. Se houver reincidência, né, da mesma infração num período de 12 meses, aí o prazo da penalidade vai variar de 8 a 18 meses, né, de 8 meses a 1 ano e meio, beleza? Então, esse é o caso das penalidades com prazo fixo. Ou sem prazo fixo, beleza? Aí nós temos o caso das penalidades com prazo fixo. No CTB, as penalidades as infrações de suspensão do direito de dirigir que possuem penalidade com prazo fixo, esse prazo fixo ele é sempre de 12 meses, beleza? Então veja só, o prazo da penalidade é fixado em 12 meses, né? E aí nós temos somente 3 infrações que falam aqui que o prazo... 3 infrações que dispõem a suspensão do direito de dirigir com prazo fixo de 12 meses. São as infrações aqui do artigo 165 e 165A, que tem a ver ali com dirigir embriagado, né, e se recusar a fazer o teste, e a infração do artigo 253A. Então essas 3 infrações, o prazo delas é fixo em 12 meses, beleza? Se houver reincidência nessas infrações no período de 12 meses, aí o prazo da penalidade ele também varia de 8 a 18 meses. Então, o caso da reincidência, né, o prazo de uma infração advinda de reincidência é o mesmo das infrações sem prazo fixo, beleza? E aí nós temos também algumas penalidades em que a reincidência dela não vai gerar nova suspensão do direito de dirigir. Nesse caso, a reincidência vai gerar a cassação da CNH. E aí, essas infrações elas podem ser de prazo fixo ou não. A gente tem tanto infrações de prazo fixo, em que a reincidência gera cassação, e temos também infrações sem prazo fixo, que também a reincidência gera cassação. Aí vai depender.
Então, essas infrações, né, elas ou vão ter ali os seus prazos sem prazo fixo ou prazos ali de prazo fixo, né, e no caso da reincidência, não teremos uma nova suspensão do direito de dirigir. No caso da reincidência no período de 12 meses, teremos aí a cassação da CNH, beleza? Aqui eu trouxe um exemplo de uma infração que prevê de forma específica a suspensão do direito de dirigir, e no caso essa aqui tem prazo fixo, né? Então veja, a infração aqui do artigo 165, ó, a infração de dirigir embriagado, diz assim: dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Então veja, é uma infração gravíssima, né? Com penalidade de multa 10 vezes, com fator multiplicador de 10. E olha aqui, ó, a suspensão do direito de dirigir, a infração que prevê essa suspensão de forma específica. Então, nós temos ela é uma infração gravíssima, ocasiona 7 pontos na carteira, mas como ela já, no seu rol de penalidades, ela já dispõe que a infração será punida com suspensão do direito de dirigir, aí é que não interessa. Não interessa só se o condutor só adquiriu 7 pontos na carteira. Cometeu essa infração e vai ser apenado com a suspensão do direito de dirigir. Aí ela está disposta aqui a suspensão do direito de dirigir e nesse caso ela está com prazo fixo, ó, 12 meses, beleza? Então, essa é uma das 3 infrações que prevê de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir e ainda por cima ainda prevê um prazo fixo, beleza? Então aqui, só para resumir, a gente tem esse fluxograma aqui. Nesse caso aqui, a suspensão do direito de dirigir quando há transgressão por pontuação, né? Ou seja, o condutor ele acumula 20 pontos no período de 12 meses. Aí ele é apenado com a suspensão do direito de dirigir. Se não houver reincidência dentro do período de 12 meses, né? A penalidade aí dura de 6 meses a 1 ano. Depois que o condutor cumpre a penalidade, a CNH é devolvida, né? E a penalidade é cumprida, a pontuação é eliminada. Se houver reincidência dentro de um período de 12 meses, aí teremos o prazo da penalidade que vai variar de 8 meses a 2 anos. Aí depois da mesma forma, cumpriu, a CNH é devolvida, né? Desde cumprida a penalidade e terminado o curso de reciclagem, e a penalidade é cumprida e a pontuação é eliminada. No caso de transgressão das infrações que prevê essa penalidade de forma específica, aí nós temos 2 casos, né? Ou seja, temos aqui a transgressão de uma infração, aí o condutor é apenado com a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Se não houver reincidência, a duração da penalidade varia de 2 a 8 meses. Claro, com exceção das infrações aqui de prazo fixo, em que o prazo aqui da penalidade é de 12 meses, beleza? É um prazo fixo já estabelecido. Isso se não houver reincidência. Aí, se não havendo reincidência, né, a penalidade é cumprida, a CNH é devolvida. E se houver reincidência, a duração da penalidade ela vai variar de 8 a 18 meses. Aí, claro, temos exceções que são as penalidades em que a reincidência não causa uma nova suspensão do direito de dirigir, mas sim ela causa a cassação da CNH, beleza? Aqui eu trouxe essa tabela para auxiliar você no seguinte: temos aqui as infrações de suspensão do direito de dirigir com prazo fixo, né? Ou seja, eu estou falando aqui somente de infrações que prevêem a suspensão do direito de dirigir no seu rol de penalidades. Então temos aqui as infrações com prazo fixo, são somente essas 3. Aí temos as infrações sem prazo fixo, beleza? São todas as que prevêem a suspensão do direito de dirigir, só que sem prazo fixo. E nós temos aqui as infrações em que a reincidência gera cassação. Então veja, temos tanto infrações aqui de prazo fixo em que a reincidência gera cassação, e temos também infrações, por exemplo, sem prazo fixo, em que a reincidência gera cassação, beleza? Tá vendo aqui a semelhança? Aí, essas 3 infrações aqui que estão de amarelo, eu coloquei elas aqui só para você ter um norte, porque essas infrações, elas estão de amarelo por quê? Porque elas não prevêem a suspensão do direito de dirigir como penalidade. Mas mesmo assim, a reincidência dessas infrações, elas prevêem a cassação da CNH. Então deve-se tomar muito cuidado, beleza? Então vamos prosseguir. Bom, o artigo 261, parágrafo 2º do CTB, ele diz que quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem. Então veja, quando o condutor ele é apenado com a suspensão do direito de dirigir, ele deve deixar a sua habilitação no órgão de trânsito, né? Claro, ele não vai poder dirigir, então ele também não deve andar com a sua CNH. E aí, além de ficar o período aí suspenso com o direito de dirigir, ele deve cumprir um curso de reciclagem. Cumprido esse curso e passado o período lá de suspensão, aí a sua CNH ela é devolvida, desde que, claro,
sejam cumpridos esses requisitos, né? É passado o período ali de suspensão e realizado o curso de reciclagem, beleza? E aqui a CNH deve ser devolvida imediatamente, beleza? Esse é um detalhe também muito importante. O artigo 261, parágrafo 3º, diz que a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina os 20 pontos computados para fins de contagem subsequente. Então, o condutor, né, cometeu ali os 20 pontos durante o período de 12 meses, é aberto o processo de suspensão do direito de dirigir, e aí depois que é julgado, né, depois que a penalidade é imposta, esses pontos eles são eliminados. Mas aqui deve-se observar o seguinte, não são todos os pontos que são eliminados, aqui só vão ser eliminados os pontos que fizeram parte do processo de suspensão do direito de dirigir. Se o condutor após o período continuar cometendo novas infrações e adquirindo novas pontuações, essas pontuações elas vão ser contadas, beleza? É somente os pontos do processo que são eliminados. Aqui nós temos uma disposição também da suspensão do direito de dirigir relativa para condutores que exercem atividade remunerada no veículo, né? O CTB, o legislador, imaginando que um condutor que exerce atividade remunerada, ele está muito mais propenso a cometer infrações de trânsito, né, visto que ele fica mais tempo no volante, o CTB dispôs essa regra aqui que está no artigo 261, parágrafo 5º. Veja só. O condutor que exerce atividade remunerada em veículo e que seja habilitado nas categorias C, D ou E, ou seja, ele tem que exercer atividade remunerada no veículo e ser habilitado em uma dessas três categorias. Ele poderá optar por participar de curso preventivo de reciclagem, sempre que no período de 1 ano atingir 14 pontos, conforme a regulamentação do CONTRAN. Isso já está estabelecido em resolução do CONTRAN. Não lembro qual, assim, de cabeça o número da resolução, mas é a resolução que fala ali do processo tanto de suspensão do direito de dirigir quanto da cassação da CNH. Então veja, esses condutores, como eles estão sujeitos a cometer mais infração, a partir do momento em que eles ficam com 14 pontos na carteira, eles podem optar, é um direito, né, ou seja, não é uma obrigatoriedade, eles podem optar por fazer esse curso preventivo de reciclagem, aí fazer esse curso a pontuação é zerada, beleza? Concluído o curso de reciclagem previsto no parágrafo 5º, o condutor terá eliminado os pontos que lhe tiverem sido atribuídos para fins de contagem subsequente, né, o que acabamos de dizer. O motorista que optar pelo curso preventivo no parágrafo 5º não poderá fazer nova opção no período de 12 meses. Claro, aí a norma também ela já foi um pouquinho rígida para isso não virar bagunça, né? Ou seja, o condutor ele só pode fazer um único curso preventivo de reciclagem para zerar a pontuação, um único curso por período de 12 meses, né? Ele não pode toda vez que acumulou 14 pontos fazer o curso, né? Então deve também ser respeitado essa norma aqui do artigo 261, parágrafo 7º. Aqui também na parte de suspensão do direito de dirigir, tem essa disposição do artigo 261, parágrafo 8º, que diz que a pessoa jurídica, concessionária ou permissionária do serviço público, ela tem o direito de ser informada dos pontos atribuídos, na forma do artigo 259, aos motoristas que integrem seu quadro funcional, exercendo atividade remunerada ao volante na forma que dispuser o CONTRAN. Então essas pessoas jurídicas, como seus prepostos, eles exercem atividade remunerada no volante. Então, lembre-se que é somente pessoa jurídica, concessionária ou permissionária do serviço público, né? Então, nesse caso aqui, não é informação personalíssima do motorista essa pontuação do seu prontuário. Essas pessoas jurídicas, elas têm direito, elas possuem esse direito garantido de ser informadas sobre a pontuação dos seus prepostos, beleza? E o artigo 265 dispõe que as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. No nosso ordenamento jurídico, né, nenhuma penalidade ela é imposta sem processo, ou seja, se é pré-imposto um processo e que dá o direito de defesa, de contestação, né, para o infrator, não poderia ser diferente aqui no caso da suspensão do direito de dirigir. Até a penalidade de multa, né, nós temos aí o direito de recorrer, é tudo feito em processo. Então, esse artigo aqui é só para reforçar, né, esse princípio aqui do contraditório e da ampla defesa no nosso ordenamento jurídico. E para fechar, nós temos aqui a disposição do artigo 261, parágrafo 10, que diz assim: o processo de suspensão do direito de dirigir referente ao inciso 2, esse inciso 2 são aquelas infrações
que prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir, beleza? Então, o processo, né, referente à suspensão do direito de dirigir, referente ao inciso 2 do caput deste artigo, deverá ser instaurado concomitantemente com o processo de aplicação da penalidade de multa. Então, veja, no CTB, todas as infrações dispostas, elas são apenadas com multas, e algumas, além da multa, dispõem que aquela infração ela será apenada com a suspensão do direito de dirigir. Então isso, essa disposição aqui do parágrafo 10º, ela facilita tanto a vida do condutor infrator, quanto a vida também dos órgãos de trânsito, né? Porque o condutor infrator, ele vai poder, como os processos deverão caminhar de forma concomitante, tanto de multa quanto de suspensão do direito de dirigir, o condutor infrator ele vai poder fazer a defesa ali, relativa aos dois processos, saber como está caminhando os dois processos conjuntamente, e os órgãos de trânsito há um desafogo, né? Ou seja, o órgão de trânsito não precisa ficar toda hora abrindo um novo processo. Como os processos irão caminhar juntos, né? Há até uma celeridade processual, beleza? Então era isso que tínhamos para ver, as disposições teóricas, né, sobre a suspensão do direito de dirigir, e agora nós iremos fazer algumas questões aqui de prova para a gente revisar tudo que a gente aprendeu, beleza? Então vamos lá. Essa questão aqui caiu no Detran de Rondônia, né, e diz o seguinte: segundo a resolução do CONTRAN número 182 de 2005, a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Bom, embora nós não falamos das disposições dessa resolução, não tem problema porque ela está praticamente alinhada com o que diz o CTB, beleza? Então aqui só pelo que a gente viu na aula, dá para a gente responder a questão. Então vamos lá, vamos julgar aqui os itens. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos: sempre que o infrator atingir a contagem de 21 pontos no período de 12 meses. E aí, tá certo ou tá errado esse item? Essa penalidade ela vai ser aplicada sempre que o infrator atingir a contagem de 21 pontos no período de 12 meses? Bom, o item está errado, né? Porque a penalidade ela é a partir de 20 pontos, beleza? Então, a partir de 20 pontos, no período de 12 meses, o condutor ele estará sujeito à penalidade de suspensão do direito de dirigir. Aí, número 2. A penalidade de suspensão será imposta nos seguintes casos: por transgressão às normas estabelecidas no CTB, cujas infrações prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Bom, esse item 2, isso é um caso em que a penalidade de suspensão do direito de dirigir é aplicada? Sim, esse é um caso em que a penalidade é aplicada, né? Então temos dois casos: quando o condutor atinge 20 pontos no período de 12 meses, e o outro caso quando há infrações que prevê essa penalidade de forma específica. Então, esse é um caso aqui em que a penalidade de suspensão do direito de dirigir é aplicada. E o item 3 diz assim: essa penalidade vai ser imposta por transgressão às normas estabelecidas no CTB, cujas infrações não prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir, contudo, a autoridade de trânsito competente discernir ser necessária a aplicação da penalidade. Bom, claramente errado, né, esse item 3, aqui não tem nada a ver o que foi dito, né? Tudo tem que estar em processo, né? Não depende da cabeça aqui da autoridade de trânsito. Eu vou discernir que é de bom senso eu aplicar essa penalidade. Não, a gente tem critérios objetivos para a aplicação das penalidades, né? Então, ou a penalidade ela vai ser aplicada pelo critério dos pontos, ou ela vai ser aplicada por alguma infração que prevê a suspensão do direito de dirigir como penalidade, beleza? Então, item 1 errado, item 2 certo, item 3 errado. Então, vamos ver aqui o que ela está pedindo. Estão incorretas apenas as afirmativas. Então, a gente viu que a 1 está incorreta e a 3 também está incorreta, né? Então, o gabarito aqui é a letra D. 1 e 3 estão incorretas, beleza? Vamos ver mais uma questão aqui. Essa bem recente, né, da PRF, diz o seguinte: para que uma concessionária de serviço público de transporte de passageiros conheça a pontuação de infrações atribuída a um motorista de seu quadro funcional, que, no exercício da sua atividade remunerada ao volante, tenha tido seu direito de dirigir suspenso, ela deve ter autorização do respectivo empregado, uma vez que essa informação é personalíssima. E aí, esse item está certo ou está errado? Bom, o que é informação personalíssima, né? No caso aqui, uma informação personalíssima, está falando aqui do caso aqui do motorista, né, que integra o quadro profissional aqui dessa pessoa jurídica. A informação personalíssima era uma informação que somente o motorista teria direito, e se ele quisesse não poder compartilhar com ninguém, ele teria direito a isso, né? E isso está de acordo com o que vimos na aula, certo ou errado?
Bom, esse item está errado, né? Primeiro, como a empresa é uma concessionária de serviço público, o CTB nos diz ali, nas disposições relativas à suspensão do direito de dirigir, que as concessionárias e permissionárias do serviço público, elas têm direito de saber a pontuação de seus empregados, né? Então isso não é informação personalíssima, beleza? Por conta disso, o item está errado. Vamos ver mais uma questão aqui da Polícia Civil de São Paulo que diz assim: nos termos da Lei nº 9.503 de 97, o CTB, com relação à suspensão do direito de dirigir, é correto afirmar que, vamos lá, a sua imposição elimina os 20 pontos computados para fins de contagem subsequente. Letra A, tá certo ou errado? Letra A tá certo, né? E já é a resposta da nossa questão, né? Letra A tá certo, a imposição da penalidade elimina os 20 pontos computados para fins de contagem subsequente. Mas aqui devemos ter atenção que ela só elimina os 20 pontos dos pontos que estão no processo, que estão em análise ali no processo de suspensão do direito de dirigir. Se o condutor for cometendo novos pontos, aí esses pontos eles não serão eliminados, tranquilo? Vamos ver o erro das outras alternativas aqui. Somente é imposta ao infrator que atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses. Bom, a gente viu que a suspensão do direito de dirigir, ela pode ser aplicada em duas hipóteses. Uma das hipóteses é essa aqui da letra B, né, quando o condutor adquire ali os 20 pontos no período de 20 meses, ou então temos infrações que prevêem de forma específica essa penalidade. Esse é outro caso de sua imposição. Então a letra B está errada, não é somente no caso dos pontos. Aí a letra C diz assim: a sua imposição implicará na devolução da Carteira Nacional de Habilitação somente após 6 meses do cumprimento da penalidade e do curso de reciclagem. Bom, a letra C está errada, por quê? Porque aqui, por esse trecho aqui, somente após 6 meses do cumprimento da penalidade e do curso de reciclagem. Nós vimos que quando o prazo da penalidade é cumprido e o curso de reciclagem ele é realizado pelo condutor, a devolução da CNH ela é feita de forma imediata, não é após somente 6 meses. Tranquilo? O condutor já cumpriu o seu prazo de penalidade, né, de suspensão do direito de dirigir. Então a letra C está errada. A letra D diz assim: não é considerada uma penalidade, mas uma medida administrativa, que somente poderá ser imposta após o devido processo legal, assegurando-se ampla defesa e contraditório. Bom, essa questão está claramente errada, né? A gente viu a suspensão do direito de dirigir no rol de penalidades. Ela é uma penalidade, sim, não uma medida administrativa, né? Que eu já vou marcar errado. E outra coisa, o que demanda o processo legal são as penalidades. As medidas administrativas não. As medidas administrativas elas são executadas geralmente instantaneamente, na hora, né, em que está ocorrendo ali a infração, porque elas são constrangimento ali de poder de polícia, para que alguma situação ela seja resolvida ali na hora. Então as medidas administrativas elas não necessitam de processo legal. O que necessita de processo legal é a aplicação de uma penalidade de trânsito, beleza? E a letra E diz que os prazos para sua aplicação poderão variar de 6 meses a 4 anos, né? E aqui está errado também porque a gente tem até infrações, né, de suspensão do direito de dirigir em que o prazo inicial é de 6 meses. Mas não temos nenhum dos casos, seja por pontuação ou seja pelas infrações que prevê de forma específica, não temos nenhum dos casos em que o período máximo aqui é de 4 anos da suspensão do direito de dirigir, beleza? Então não temos isso aqui. Então, letra E está errada. Então o nosso gabarito é mesmo a letra A. Bom, vamos ficando por aqui. Era isso que tínhamos para ver nesta aula. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido um pouco mais da suspensão do direito de dirigir e eu te espero em próximos vídeos. Continue estudando, continue firme aí nos seus estudos, beleza? Resolva muitas questões, fique firme que vai valer a pena. Você continuando aí firme no seu processo, uma hora você vai conseguir a sua tão sonhada aprovação, beleza? Então foi um prazer estar aqui com você. Na descrição aqui abaixo, né, no link, nós temos no link aqui abaixo na descrição, nós temos aqui o link que remete ao artigo relativo a esse vídeo, beleza? Dê uma olhada lá também para complementar os seus estudos e eu te espero em próximos vídeos, beleza? Um abraço, tchau, tchau!